Boa noite. Hoje, esse domingo, é especialmente difícil para eu pregar aqui, porque eu sou precedido aqui pelo Dr. Berg, 2 domingos atrás, Pastor Junuan, no domingo passado, depois, quem você recebe? Eu. Mas, ainda é mais difícil estar aqui, porque essa é uma posição perigosa, porque eu estou manejando a palavra de Deus diante do povo de Deus. Então, por isso, nós precisamos orar uns pelos outros nesse tempo que nós temos aqui. Vamos orar. Pai, te agradeço pelo privilégio de pregar a Tua palavra. Ó Deus, eu sei quão grande é a responsabilidade que tenho nas minhas mãos, ó Deus, porque é a revelação do Senhor para a humanidade. Ó Deus, me ajuda a não tomar este privilégio de forma leviana, ó Pai, mas que possa tomar com seriedade o fato de que estou segurando em minhas mãos a espada do Espírito. Deus, uma espada de 2 gumes que corta profundamente, ó Pai. Ó Senhor, que Tu venhas a usar, ó Deus, a Tua palavra nesta noite para ferir, ó Deus, aos que precisam ser feridos, para consolar os que precisam ser consolados e encorajar aqueles que estão desanimados. Ó Deus, te peço que o Senhor seja comigo e que o Senhor faça a Tua palavra frutífera por meio do Teu Espírito, apesar de quem eu sou. Me concede clareza. E, ó Deus, concede, ó Pai, um coração disposto a ouvir e a atender aquilo que a Tua palavra diz nessa noite a cada um dos irmãos que estão aqui presentes. Te peço no nome precioso de Cristo. Amém. Então, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 15. Salmo 15, o salmo que foi lido hoje pelo Fred. Quero falar sobre uma palavra bastante interessante: estereótipo. Pela definição do dicionário, estereótipo é uma crença frequentemente injusta ou falsa que algumas pessoas têm a respeito de outras pessoas ou coisas com uma característica particular. E nós usamos estereótipos o tempo todo. Algumas vezes eles são injustificados realmente, mas por outras vezes são tão bem evidenciados que deixam de ser estereótipos em si e passam a ser descrições legítimas de certas pessoas ou coisas. Por exemplo, se eu perguntar para você, ou se você me perguntar, o que caracteriza os habitantes da Bahia? O que vem na mente automaticamente, pelo menos na minha, e sempre veio, é que os baianos são pessoas negras, vestidas de branco, deitadas numa rede, morrendo de preguiça, dizendo: ó meu rei, traga-me água de coco. Eu certamente pensava dessa forma, até que eu conheci uma baiana que morava lá nos Estados Unidos. Uma amiga nossa, que passou a ser amiga nossa. Não consigo pensar numa mulher tão ativa, tão trabalhadora e tão desenrolada quanto aquela baiana. Certamente ela não se enquadra dentro desse estereótipo do povo da Bahia. Agora, o que caracteriza um brasileiro para as pessoas no mundo? O brasileiro é uma pessoa que dança bem samba e joga futebol bem. E nenhuma das duas características se aplica à minha pessoa. O que caracteriza o italiano? Pessoa que fala alto o tempo todo, está sempre comendo massa, pizza. Mas não conheço todos os italianos, mas pelo menos alguns dos que eu conheci, essas características eram muito saudáveis na forma como comiam e também bem calmos na forma como falavam. Mas agora deixa eu perguntar para você, com que se parece um cidadão do céu? O que caracteriza um verdadeiro crente? As pessoas gostam de estereotipar crentes também, com certos adjetivos que muitas vezes não condizem com a verdade. Alguns dizem que crentes são pessoas ultrapassadas. Crentes são pessoas que não vão ao cinema. Crentes são pessoas chatas, não sorriem para nada. Mulheres crentes só vestem saia e não usam brinco.
Até tem uma história na igreja onde eu me converti. Uma senhora lá, uma vez estava no comércio e tinha uma mulher de uma igreja pentecostal, que eles têm essas coisas muito rígidas a respeito de roupas. E aí ela viu essa senhora da nossa igreja usando um brinco. Chegou para ela, sabia que ela era crente, e disse: "Você é crente?" Aí a senhora da nossa igreja me disse: "Eu sou." "E esse brinquinho aí?" "Não, eles não se converteram ainda não." Não. Todos esses são estereótipos que a gente usa, que os descrentes usam para falar a respeito de crentes. E muitas vezes, alguns desses estereótipos existem por causa de experiências pontuais infelizes, como o caso dessa senhora da minha igreja. Mas quando nós perguntamos o que caracteriza um crente, essa importante questão, nós devemos nos perguntar as Escrituras, nós devemos ver o que é que as Escrituras têm a dizer. O que é que caracteriza um verdadeiro crente? Com que se parece o cidadão dos céus? E uma palavra seria suficiente para descrevê-los: santos. Cidadãos dos céus, crentes verdadeiros são santos. Em outras palavras, crentes são aqueles que estão crescendo à semelhança de Cristo. E isso não é um mero estereótipo. Santidade, santificação, é uma característica de todo crente verdadeiro. E essa santificação, ela deve se evidenciar na vida de cada crente de forma palpável e prática. E o nosso texto de hoje lida exatamente com esse assunto, a santidade, a santificação. E já foi sugerido até que o Salmo 15 é um equivalente do Antigo Testamento à Epístola de Tiago no Novo Testamento. E, de certa forma, a comparação é justa, porque a santificação é o foco nesses dois textos das Escrituras, não a justificação pela fé. E ambos, Salmo 15 e a Epístola de Tiago, têm sido mal interpretados como se ensinassem justificação por obras. Mas o que, por certo, ambos os textos ensinam é que a vida daqueles que foram salvos é marcada por obras de justiça. Neste salmo, nem em Tiago, nós encontramos o ensino de que as obras produzem a salvação. Mas em ambos nós somos informados que as obras são o resultado de uma fé salvadora genuína. Nós muito frequentemente usamos Efésios 2, 8 e 9 e esquecemos de citar o versículo 10. Nós somos salvos não por obras. E esquecemos o versículo 10, que nós somos salvos para as obras. Então, esses dois textos têm sido muito mal interpretados e é bom que nós olhemos eles com cuidado. Então, a santificação não é apenas um mero subproduto opcional da salvação. Muitas pessoas, especialmente em algumas igrejas que têm propagado um evangelho fácil, uma fé barata, têm negligenciado essa verdade. Eles enfatizam a justificação pela fé somente, e daí você não precisa mais de nada, mas esquecem que quando você é salvo, você adquire um pacote completo. Você não pode apenas se apegar à justificação pela fé e viver da forma que você quer. Quando você ganha a salvação, você ganha um pacote completo que inclui não só a sua justificação diante de Deus com base na obra de Cristo, por meio da fé, mas você também ganha a santificação, que é o processo pelo qual você vai ser transformado continuamente à semelhança de Cristo até que Ele volte. De fato, nós não podemos separar essas duas coisas. Hebreus 12 e 14 diz: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação é algo absolutamente necessário. E isso é reforçado em todo o Novo Testamento. A ideia de que apenas aqueles que vivem vidas santas, como resultado da regeneração que ocorreu, podem viver na presença de Deus. Um grande bispo anglicano, J.C. Ryle, uma vez escreveu na sua obra principal, o livro Santidade, é publicado pela editora Fiel, o porquê de a santificação ser absolutamente necessária para viver na presença de Deus. E ele afirma o seguinte: santificação é absolutamente necessária para nos treinar e nos preparar para o céu.
A maioria dos homens espera chegar ao céu quando morrerem, mas bem poucos, que é de se temer, preocupam-se em considerar se conseguirão apreciar o céu se ali chegarem. O céu é essencialmente um lugar santo. Seus habitantes são todos santos. Suas atividades são todas santas. Se tivermos de ser felizes no céu, então é claro e patente que teremos de ser, pelo menos em parte, treinados e preparados para o céu enquanto estamos aqui na terra. Mais à frente, no seu livro, Ryle questiona: o que faria um homem não santificado no céu, se porventura conseguisse chegar lá? Quando uma águia sentisse feliz em uma gaiola de ferro, quando uma ovelha sentisse feliz dentro da água, quando uma coruja sentisse feliz sob o resplendente sol do meio-dia, quando um peixe sentisse feliz em terra seca, então, mas não antes disso, admitirei que um homem não santificado poderá sentir-se feliz no céu. Nós que desejamos viver na presença de Deus, precisamos ser constantemente relembrados que nós precisamos ser santos para nos aproximarmos de um Deus que é santo, santo, santo. E nós veremos no Salmo 15 que a santidade é algo muito prático. Deus nos deixou instruções de como nós, humanos pecadores, podemos nos aproximar dele. Nessa linda poesia que nós temos aqui nesse salmo, nós vamos ver aqui 3 áreas da vida do cidadão do céu, nas quais a sua santidade é demonstrada. 3 áreas na vida do cidadão do céu, na qual a sua santidade é demonstrada. Em primeiro lugar, ela é demonstrada no seu caráter. Em segundo lugar, ela é demonstrada nos seus relacionamentos. Em terceiro lugar, ela é demonstrada nos seus negócios. Vamos começar a ler o Salmo. Diz assim: Salmo de Davi. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio, mas não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Então, o cabeçalho do salmo diz que este é um salmo de Davi. E, de fato, na Bíblia hebraica, este cabeçalho aqui é parte do texto hebraico. Então, na sua Bíblia você tem em negrito um título, O Cidadão dos Céus, e depois você tem essa inscrição aqui, Salmo de Davi. O negrito é adicionado pelos tradutores, mas essa parte aqui, debaixo do negrito e um pouco antes do salmo, é parte de fato do texto original. Ela nos dá a autoria do salmo. E, de fato, as palavras começam o primeiro versículo do salmo na Bíblia hebraica. E ela nos indica que Davi é o autor desse salmo, e nós não poderíamos pensar em outra pessoa mais desejosa da presença de Deus para escrever este salmo. Davi, lá no Salmo 24, versículo 3, ele faz basicamente a mesma pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? No Salmo 61, versículo 4, Davi diz: assista eu no teu tabernáculo para sempre, no esconderijo das tuas asas eu me abrigo. No Salmo 65, versículo 4, também ele diz: bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus atos. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Davi era um homem desejoso da presença de Deus. Foi Davi, em 1 Crônicas, capítulo 15, que fez todo o esforço para trazer a arca de Deus para Jerusalém, para que ela ficasse perto de onde ele estava. Foi Davi que sentiu o desejo de construir o templo, viu que
a casa que o Senhor habitava numa tenda, num tabernáculo, e ele sentiu o desejo de construir uma casa verdadeira para Deus, para a glória de Deus habitar, em 1 Crônicas 17. 1 Crônicas 22 diz que foi Davi que fez todos os preparativos, mesmo ele não tendo podido construir o templo. Foi ele que fez todos os preparativos, não só de material, para a construção do templo pelo seu filho Salomão, mas ele preparou todo o sistema de adoração com os músicos e com as músicas que seriam usadas na adoração no templo quando ele fosse construído. Então, Davi era um homem que verdadeiramente amava a presença de Deus, e nesse salmo ele faz duas questões cruciais. Na verdade, apenas uma questão, mas de duas formas. No versículo 1, quem, ó Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Nós temos aqui duas perguntas com o mesmo sentido, mas com uma intensidade diferente. A intensidade da pergunta, ela aumenta da primeira forma como ela é feita para a segunda forma como ela é feita. Nas duas perguntas, nós temos um verbo e um substantivo paralelos, e cada um desses com intensidades diferentes. O verbo traduzido como habitará, na primeira parte do versículo 1, tem o sentido de ficar como um peregrino, viver como um hóspede, como um residente estrangeiro. O verbo traduzido como morar, na parte seguinte do versículo, tem a ideia de fixar residência, de viver permanentemente em um lugar, de estabelecer residência. Da mesma forma, os substantivos que são usados. Diz, quem ao Senhor habitará no teu tabernáculo. Tabernáculo ou tenda, que é a palavra usada aqui, se refere a um lugar temporário de habitação. Enquanto a palavra monte, na segunda parte do versículo, se refere a um lugar mais permanente, onde se fixa residência. Mas o sentido é o mesmo. Que Davi quer saber quem ou que tipo de pessoa pode viver na presença do Deus Santo. Davi, obviamente, sabe a resposta. E ele responde nos versículos seguintes. Mas Davi faz essas perguntas para elevar a importância e elevar a curiosidade do seu leitor. Então, quando o salmista faz uma pergunta retórica, ele está dizendo, aqui está algo importante que você precisa considerar. Pare e pense sobre isso. Ele nos dá a resposta nos versículos seguintes. Mas note que na pergunta, Davi não diz como alguém pode viver na presença do Deus Santo. Ele não está perguntando como você pode chegar à presença do Deus Santo. Como você pode ser salvo, por assim dizer. Ele já identifica que essa pessoa é um salvo, mas como é que ele vive? Quem é essa pessoa? O que caracteriza essa pessoa? Não como essa pessoa chegou à presença de Deus. Então, a pergunta aqui é uma pergunta de descrever quem é essa pessoa, não como ela chegou à presença de Deus. E essa é uma questão muito importante. Davi faz ela duas vezes para elevar a importância dessa pergunta. E como nós vamos notar, a resposta não tem nada a ver com cerimônias, a resposta não tem nada a ver com rituais de purificação externos, mas ela tem a ver com viver santo, para se aproximar do Deus Santo. A resposta de Davi é tanto um desafio quanto um encorajamento para todos nós hoje, que a seu exemplo também anelamos pela presença de Deus. E a resposta que ele nos dá nos versículos 2 até a parte B do versículo 5, ela é composta de uma intercalação de termos negativos e positivos. 12 termos, divididos em 3 grupos. Nós temos 3 grupos de três elementos positivos no versículo 2, 3 negativos no versículo 3, de novo 3 positivos no versículo 4 e 3 negativos no versículo 5. Mas todos esses elementos, eles contribuem para uma coisa, para mostrar o caráter e as ações irrepreensíveis daquele que é qualificado para viver na presença de Deus. E esses 12 elementos aqui nós agrupamos em 3 áreas. A primeira delas,
Porque o homem que pode viver na presença de Deus, o cidadão do céu, ele é irrepreensível no seu caráter. Versículo 2 nos traz a resposta à pergunta. Em primeiro lugar, ele diz: o que vive com integridade. Davi começa respondendo à pergunta, descrevendo o caráter daquele que é qualificado para viver na presença de Deus. Nesse versículo 2, ele usa 3 formas verbais em hebraico, conhecidas como particípios. Você deve estar perguntando: o que é um particípio? Eu não lembro nem em português, quanto mais em hebraico. Mas deixa eu lhe ajudar. Particípios podem descrever 2 tipos de ação: ou uma ação contínua, ou uma ação característica. Por exemplo, se eu disser: o Diego está pregando. Em hebraico eu usaria um particípio para dizer isso, e eu estou descrevendo aqui uma ação contínua. Ele está fazendo isso neste momento, está fazendo isso agora. Mas se eu disser: o Diego prega, eu posso usar o mesmo particípio, mas eu não estou descrevendo o que ele está fazendo necessariamente nesse momento, mas algo que ele faz habitualmente. E o contexto dessa passagem aqui nos indica que a intenção de Davi foi descrever o caráter dessa pessoa, o que essa pessoa faz habitualmente. A forma como ele usa as palavras aqui, ele serve para descrever aos leitores como é que essa pessoa se comporta habitualmente, costumeiramente. Davi quer mostrar aquilo que é normal na vida dessa pessoa. A primeira característica que ele descreve é o seu andar. O que vive com integridade, literalmente o que anda com integridade. A palavra indica uma conduta de vida, como é o comportamento diário dessa pessoa. Ele é caracterizado por integridade, ou um comportamento irrepreensível, um comportamento saudável, um comportamento completamente devotado a Deus, devotado de coração a Deus. E aqui nós não estamos tratando de uma perfeição impecável, mas o que Davi quer mostrar aqui com essa palavra íntegro, que vive com integridade, é que essa pessoa não é forte em certas áreas da sua vida e fraca em outras áreas da sua vida cristã. Que toda parte da sua vida se junta para formar uma vida piedosa completa e equilibrada em todos os seus aspectos. E a segunda característica que ele descreve aqui são as ações do cidadão do céu. E pratica a justiça, ou literalmente faz o que é certo. Isso simplesmente significa que as ações dessa pessoa, elas estão de acordo com a palavra de Deus. Essa pessoa busca constantemente fazer aquilo que ele sabe que agrada a Deus. Ela é caracterizada por uma constante obediência a Deus. Ele pratica a justiça. Isso só é possível porque ele conhece a Deus, porque ele conhece a palavra de Deus. Você não pode fazer o que agrada a Deus se você não souber o que agrada a Deus. E você não pode saber o que agrada a Deus a menos que você busque na palavra de Deus aquilo que ele diz que lhe agrada. Então, a gente pode deduzir que essa pessoa é uma pessoa devotada à palavra de Deus, porque ela pratica costumeiramente a justiça. É porque ele se dedica a conhecer a Deus, conhecer o que lhe agrada. Mas uma palavra de precaução cabe aqui. Simplesmente conhecer o que é certo, saber o que é certo, não é o suficiente. Tiago 1:22, a gente começou dizendo que existe uma certa equivalência entre Salmo 15 e Tiago. Tiago deixa isso claro na sua exortação: não sejais meros ouvintes da palavra, mas praticantes. Da mesma forma, Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz que aquele sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, essa pessoa pratica a justiça com integridade. Ele conhece a Deus, conhece a palavra de Deus e busca fazer aquilo que lhe agrada. Em terceiro lugar, ele descreve o falar desse indivíduo. Ele diz que pratica a justiça e de coração
fala a verdade. Parece que Davi coloca um pouco mais de ênfase nesse aspecto aqui do falar. Não só porque ele trata mais a respeito disso no versículo seguinte, mas porque ele adiciona um qualificador extra aqui. Nos outros versículos, ele vive com integridade, pratica a justiça, fala a verdade, mas nesse ponto do falar, ele adiciona um qualificador extremamente importante. Ele não fala a verdade meramente com a boca, ele não fala a verdade meramente com a língua, ele fala a verdade de coração. Davi, aqui, ele está enfatizando que a verdade do falar deste homem é apenas um reflexo daquilo que habita no seu coração. Nós conhecemos pessoas que conhecem bem a verdade, que comunicam com persuasão a verdade. Mas, no fim das contas, muitas dessas pessoas, muitos pregadores até que nós vemos no nosso país, não têm a verdade afirmada nos seus corações. E esse é um grande perigo. Mas aquele que é qualificado para estar na presença de Deus não é um hipócrita, como os fariseus e escribas que Jesus denunciou nos seus dias, quando ele citou Isaías 29, versículo 13. Este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. E é possível que nossas mentes estejam tão saturadas com a verdade da palavra de Deus, nós tenhamos tanto conhecimento das Escrituras, e mesmo assim os nossos corações estejam frios em relação ao próprio Deus. Este homem fala de coração a verdade que ele fala da sua boca, ela flui do seu coração. Esse é o caráter do homem de Deus, conhecido no seu andar, conhecido nas suas ações, conhecido na sua forma de falar. Mas ele não é irrepreensível apenas no seu caráter, ele é irrepreensível em seus relacionamentos. Versículos 3 e 4 vai falar a respeito disso. Versículo 3 continua dizendo: o que não difama com sua língua, não faz mal ao seu próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. Nos versículos 3 e 4, Davi se volta agora para a forma como essa pessoa que pode viver na presença de Deus conduz os seus relacionamentos. E ele não fala apenas dos seus relacionamentos, do seu relacionamento vertical, dele para com Deus, mas ele destaca aqui os seus relacionamentos horizontais, dele para com outros homens. E de fato a palavra de Deus é muito categórica a respeito disso, que a forma como nós conduzimos os nossos relacionamentos horizontais revelam muito a respeito do nosso relacionamento com Deus. 1 João 4 e 20. João capítulo 4, versículo 20 diz: se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que ama a seu irmão, a quem vê, aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Então, Davi destaca aqui o relacionamento dessa pessoa com o seu próximo. Davi, no versículo anterior, versículo 2, Davi focalizou naquilo que a pessoa é. Agora Davi está enfatizando o que a pessoa faz. E, na verdade, aquilo que a pessoa não faz, porque aqui nós temos 3 elementos negativos. O caráter dessa pessoa é completo. Ele não apenas faz o que é certo, mas ele se recusa de forma objetiva a fazer aquilo que é errado. Você vai ser encorajado pelo fato de que a forma da negação que Davi usa aqui não significa que essa pessoa nunca comete esses erros. O que Davi está enfatizando aqui é que, novamente, a prática dessas coisas é algo habitual na vida desse homem, não que ele nunca cometa erros. Em outras palavras, Davi está dizendo que essa pessoa não é perfeita, mas é consistente
na busca por aquilo que é certo. Primeiro ele diz, ele não difama com sua língua. E isso está em harmonia com o final do versículo 2, que de coração fala a verdade. Davi afirma que essa pessoa piedosa se caracteriza por não usar a sua língua para o mal. A palavra difamar, nesse versículo aqui, também pode se referir à fofoca. Essa pessoa não é uma pessoa que sai por aí buscando os últimos babados do dia para poder usar contra certas pessoas quando for preciso. Não importa quem essas pessoas sejam. E nós sabemos que a nossa língua é um membro muito poderoso. Ela pode destruir, assim como também ela pode edificar. E a forma como nós usamos esse pequeno membro revela muito a nosso respeito. É por essa razão que, novamente, Tiago, o correspondente a esse salmo no Novo Testamento, é enfático. Tiago, capítulo 3, versículo 2, capítulo 3 quase todo, Tiago dedica a essa questão da língua. E no versículo 2 ele diz, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Então esse homem não usa a sua língua para o mal, não difama com a sua língua. Em segundo lugar, não faz mal ao próximo. A palavra aqui se refere a um companheiro, diz respeito a qualquer pessoa associada com este homem de uma forma geral. Não está falando de pessoas mais íntimas. Não faz mal ao seu próximo. Este é um homem que busca preservar os seus relacionamentos com qualquer pessoa que esteja incluída no seu círculo, quer de amigos íntimos, quer de simplesmente associados, seja por trabalho, seja por escola, seja no trânsito, seja no comércio, onde a gente vai. Então, nós estamos certamente em contato com todos os tipos de pessoas durante o nosso dia. E o que esse salmo diz é que esse homem não faz mal a quem quer que seja associado com ele. Ele preserva os seus relacionamentos com ele. Ele se comporta de uma forma que o caráter de um cidadão celestial seja evidenciado na sua vida, para que Deus seja glorificado através da vida dele. Então, ele não faz mal ao seu próximo. E ele continua agora com mais intensidade, dizendo que ele não lança injúria contra o seu vizinho. E a palavra aqui, lançar, é a ideia de elevar algo para tornar visível a todos. Então, o que Davi está dizendo aqui, e agora se voltando para relacionamentos mais íntimos, porque ele diz, não lança injúria contra o seu vizinho. A palavra vizinho aqui se refere a alguém mais íntimo, seja familiar, seja um amigo muito íntimo. Então esse homem de Deus aqui, ele não expõe a público a desgraça do seu vizinho, uma injúria contra o seu vizinho. Davi está dizendo que essa pessoa piedosa não repreende ou reprova os seus mais achegados de uma forma pública, de forma a causá-los vergonha. E esse é um problema comum, às vezes, que é resultado da intimidade. Às vezes nós, com as pessoas que são mais íntimas a nós, são as pessoas com quem nós somos mais ríspidos, com quem nós somos mais descuidados na forma como nós falamos. E Davi diz aqui que ele não expõe qualquer coisa dessa pessoa próxima, publicamente, de forma a causá-lo vergonha. Se ele tem algo para falar contra esses seus mais achegados, ele o faz de forma amorosa e lida com essa pessoa em particular. Em outras palavras, nós podemos dizer que esse homem de Deus aqui, ele cumpre aquilo que Jesus, mesmo antes de Jesus dizer, ele cumpre aquilo que Jesus diz em Mateus 18. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Não expor publicamente de forma a causar vergonha. Então, ele não faz mal contra o seu próximo, seja ele quem for, e ele não expõe a injúria, a desgraça do seu mais achegado de forma pública, de forma a causá-lo vergonha.
E o versículo 4, Davi prossegue, mostra que essa pessoa demonstra também nos seus relacionamentos muito discernimento na forma como ele os mede, especialmente com certos tipos específicos de pessoas. E é muito importante nós entendermos esse versículo aqui. Esse versículo aqui deu um nó na minha cabeça quando eu estava estudando ele. Versículo 4. O que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo. Essa pessoa despreza os pecadores. Então, nós não devemos entender esse versículo de forma errada. Davi não está dizendo aqui que essa pessoa despreza todos os tipos de pecadores. Davi está falando aqui de pecadores específicos, apenas alguns específicos. Um réprobo é uma palavra usada para a pessoa que foi rejeitada por Deus por causa do seu comportamento desobediente, obstinado. E é esse o sentido literal da palavra, um rejeitado. Aquele que foi rejeitado por Deus, esse homem o tem por desprezível. Ele foi rejeitado por Deus. Que nós mais podemos colher nesse versículo a respeito dessa palavra réprobo, é que essa pessoa, o paralelo no versículo, na segunda parte do versículo diz, honra aos que temem ao Senhor. Então, ele despreza um, honra o outro. Então, existe uma verdade nessa segunda parte do versículo que também está contido na primeira, que é o fato de que o réprobo é uma pessoa que não teme a Deus. Embora tenha sido arguído por pessoas ou pelo próprio Deus, ela se mantém obstinada na sua desobediência e foi rejeitada por Deus. E esse homem de Deus tem essa pessoa rejeitada por Deus como desprezível. Novamente, o princípio de Mateus 18 se mostra aqui, se evidencia aqui nessa característica do cidadão do céu. Ele vai arguir com o seu próximo em particular, não expondo a sua injúria, não expondo a sua desgraça em público, e aqueles que foram rejeitados definitivamente, ele o tem por desprezível. O que Jesus nos diz é que depois que a pessoa foi confrontada por duas testemunhas, por toda a congregação, considera como gentil e publicano. O que na mente do judeu do primeiro século, gentil, não israelense, e publicano, coletor de impostos, não existia dois tipos de pessoas mais desprezíveis. Então, ele considera por desprezível aquele a quem Deus rejeita. Ele se recusa a ter comunhão com aqueles que foram rejeitados por Deus por causa do seu comportamento errado, desobediente e endurecido. E nós temos visto muitas pessoas que falham em fazer isso quando a igreja considera alguém como gentil e publicano. Quando um membro da igreja recusa-se a se arrepender, mesmo depois de ter sido confrontados, particularmente com duas testemunhas e com toda a igreja, algumas pessoas consideram que desprezar essa pessoa é uma ação que demonstra falta de amor. Quando, na verdade, a rejeição, ela também igualmente visa a restauração dessa pessoa. Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 5, usa um termo muito forte, que a pessoa que fez tal infâmia seja entregue a Satanás para a destruição do corpo, para que o espírito seja salvo no último dia. Então, mesmo a rejeição dessa pessoa é um ato de amor que também visa a restauração. Não só a primeira confrontação, a segunda, a terceira, mas também a própria rejeição. Então, essa pessoa cumpre, mesmo de forma antecipada, aquilo que Jesus nos deixou como instrução em Mateus 18. Ele tem por desprezível aquele que foi rejeitado por Deus. E, em segundo lugar, em contraste com a afirmação anterior, ele honra aos que temem a Deus. Ela honra aos que temem a Deus. Da mesma forma como ele ama e teme a Deus, essa pessoa quer estar associada com pessoas que também amam e temem a Deus, ao invés de ter qualquer tipo de comunhão e ser influenciado pelo réprobo, pelo que foi rejeitado por Deus, que está obstinado na sua desobediência,
essa pessoa honra a companhia e deseja a influência daqueles que, como ele, também temem a Deus. Então, essa pessoa rejeita a quem Deus rejeita e honra a quem Deus honra. Então, ele é irrepreensível no seu caráter, a forma como ele age habitualmente. Ele é irrepreensível nos seus relacionamentos. E ele, por último, no versículo 4, finalzinho, até o versículo 5, ele é irrepreensível nos seus negócios. Em primeiro lugar, o versículo 4 diz: o que jura com dano próprio e não se retrata. Essa é uma pessoa que cumpre as suas promessas. Ele jura com o próprio prejuízo e não se retrata. Aquilo que ele prometeu, ele irá fazer, mesmo que no meio do caminho ele descubra que vai ter perdas. Porque a sua palavra está em jogo. O seu nome está em jogo. Provérbios 22:1, mais vale um bom nome do que muitas riquezas. De fato, não é apenas o nome dele que está em jogo, mas o nome do Deus com quem ele está associado que também está em jogo. Quando nós prometemos fazer algo, quando nós prometemos entregar um serviço, ou o que quer que seja, nós, sendo conhecidos como filhos de Deus, não é apenas a nossa reputação própria que está em jogo, mas a reputação do próprio Deus a quem nós servimos. Então, ele cumpre as suas promessas. Acho interessante que isso não é apenas uma coisa que é exigida dos homens. A sociedade exige isso uns dos outros, mesmo não conhecendo a Deus. Em 2008, o diretor de uma empresa de refrigerante, tem americano aqui? É ruim que só, Dr. Pepper. Não sei se vocês conhecem o Dr. Pepper, mas não sei se o seu Geraldo está aqui não, né? Não sei se ele gosta. Então, o diretor dessa empresa de refrigerantes, Tony Jacobs, ele fez uma promessa no início do ano de 2008, dizendo: se o Guns N' Roses lançar o seu álbum Chinese Democracy nesse ano, eu vou dar uma lata de Dr. Pepper para cada americano. Quase 300 milhões de latas de refrigerante. A questão parece ser boa, mas desde 93 que a banda planejava lançar esse álbum, e em 2008 ainda não tinha lançado. A banda se desmembrou no meio do caminho, e aí esse álbum não foi lançado, e o Tony Jacobs disse que achava de fato que o CD não seria lançado. Ele disse que daria como desafio, e também, mas sem acreditar que ia acontecer, que se o CD for lançado nesse ano, eu vou dar uma lata de Dr. Pepper para cada americano. E 23 de novembro, o CD foi lançado. E esse homem ia ter uma perda grande, provavelmente mais de cerca de 300 milhões de dólares, vamos colocar $1 por cada lata. Mas ele cumpriu sua promessa. Disponibilizou no site uma oferta de cupons, deu 24 horas para todo mundo pegar os seus cupons. O site ficou super lotado e ele teve que estender esse período, mas ele cumpriu a sua promessa. E isso se espera do mundo. Nós esperamos do mundo que nós esperamos das pessoas com quem nós tratamos sejam descrentes. Se ele promete um serviço para a gente espera que esse serviço seja cumprido. Quanto mais nós deveríamos esperar de nós mesmos, quanto mais Deus espera de nós que nós sejamos fiéis àquilo que nós prometemos. Isso coloca em jogo não só a nossa própria reputação, mas a reputação do próprio Deus a quem nós servimos. Outro exemplo aconteceu lá em Preá mesmo, onde a família da minha esposa quem foi lá viu que tem vários hotéis na beira da estrada, e subindo um pouco do hotel onde aconteceu a conferência, uns 2 quilômetros, tem uma casa muito bonita, conhecida como Beach House. Os donos dessa casa, um inglês e um italiano radicado nos Estados Unidos, quando eles compraram o terreno, eles planejaram construir a casa e chamaram 3 empreiteiras, 3 construtoras para
fazer uma espécie de licitação de quem iria tomar a obra. Então, uma pediu 1.200.000 para terminar a casa, outra pediu 1.500.000 e um outro local pediu 480.000. Adivinha quem foi que ganhou a licitação? Só que o cara que pediu 480.000, quando estava cerca de 40% da obra pronta, o dinheiro acabou. E ele começou a pedir dinheiro dos donos da casa para poder terminar a obra. E o cara simplesmente iria sumir. Se eles não dessem o dinheiro, a obra não seria terminada, teria que pagar outra empreiteira, que seria muito mais caro. Então, o jeito foi dar dinheiro suficiente para que ele pudesse terminar a obra. E esse cara já vinha desse processo, já fazia isso num lugar, e no próximo ele oferecia mais barato do que todo mundo para tentar cobrir o rombo anterior. Então, ele já era acostumado a fazer isso. E aí, depois que foi se descobrindo a reputação desse cara, nunca mais ele conseguiu nenhuma construção de qualquer significância. A reputação dele havia sido deteriorada porque ele não cumpria as suas promessas. E o cidadão dos céus é aquele que jura com dano próprio. Ele diz que vai fazer, e mesmo que eu tenha prejuízo, eu continuo, porque é o nome do meu Deus que está em jogo e não apenas o meu próprio nome. Ele mantém firme a sua palavra, considera a sua reputação e a reputação do próprio Deus mais importante do que o seu próprio lucro. E, em segundo lugar, nos seus negócios, diz que ele não empresta seu dinheiro com usura. Não empresta seu dinheiro com usura ou com juros. A lei mosaica era muito específica a respeito de emprestar dinheiro com juros. E não existia uma proibição, emprestar dinheiro com juros não era um mal em si. Deuteronômio 23, versículo 19 e 20, deixa claro que não era lícito para um israelita emprestar dinheiro para outro israelita com juros, mas isso era permitido para um estrangeiro. Ele podia emprestar dinheiro para um estrangeiro com juros, mas não para um israelita. Então, não existe um problema. Cobrar juros não é um problema em si mesmo. O que a lei tenta resguardar e o que considera como pecado é a falta de amor e compaixão em face das condições apertadas de um companheiro enfrentando dificuldades financeiras. Esse é o espírito da lei. A gente vê isso muito claramente em Levítico capítulo 25. Levítico 25, versículos 35 a 38. Levítico 25, 35 a 38, diz: se teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então não é meramente uma questão de relaxamento, de negligência desse irmão, mas porque não tem força para trabalhar, então sustentá-lo-ás. Como estrangeiro e peregrino, ele viverá contigo. Não receberá dele juros, nem ganho. Teme, porém, ao teu Deus, para que o teu irmão viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro com juros, nem lhe darás o teu mantimento por causa de lucro. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã e para ser o vosso Deus. Então, assim como os israelitas odiavam serem explorados pelos egípcios, que Deus está dizendo aqui, vocês não querem ser explorados como vocês foram explorados no Egito. Então, quando vocês entrarem na terra e um irmão de vocês empobrecer, não o explore também. Não seja como os egípcios a quem vocês odiavam. Eu vos tirei da terra do Egito, eu não tirei vocês apenas fisicamente. É uma indicação também espiritual. Vocês não devem agir da forma como os egípcios agiam. Mas o mais interessante que eu acho no Deuteronômio capítulo 15, versículos 7 a 11. Deuteronômio 15,
7 a 11, que não é apenas uma questão de obediência externa à lei, aquilo que Deus manda os israelitas fazerem. Olha quantas vezes a palavra coração é repetida nessa parte aqui, falando sobre o mesmo assunto. Quando entre ti houver algum pobre dos teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra, que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a mão ao teu irmão pobre. Antes lhes abrirá de todo a mão e lhe emprestará o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas, está próximo o 7º ano, o ano do jubileu, quando todas as dívidas eram perdoadas, a cada 7 anos. Está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre e não lhes dê nada, e ele clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo o que empreenderes. Eu acho muito interessante esse versículo, pois nunca deixará de haver pobre na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Nunca deixará de haver pobre na terra. E a questão que nós vemos a respeito disso hoje é que nós temos delegado tanto para o Estado que nós achamos que é responsabilidade do Estado cuidar dos pobres com bolsa esmola, quando essa não é a responsabilidade do Estado, essa é uma responsabilidade do povo de Deus. É nós que devemos cuidar uns dos outros e não nos eximir dessa responsabilidade. Então, o homem piedoso tem o seu coração voltado para obedecer a Deus nesse sentido também. Ele não tira vantagem da desgraça do seu próximo para tirar lucro disso. Ao invés disso, ele mostra compaixão, dá dinheiro baseado na confiança, de forma a ajudar o seu companheiro a se recuperar por conta própria. Novamente, não é uma questão de preguiça de trabalhar, quando as suas forças lhe descaírem, como Levítico 25 diz. Então, é nossa função. O Novo Testamento deixa isso muito claro. Tiago, novamente, capítulo 2, versículos 14 a 17. Tiago fala exatamente disso também, que ele diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. 1 João 3 e 16 fala a respeito do amor, novamente relacionamentos horizontais, como eles revelam o nosso relacionamento vertical. 1 João 3,16: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuía recursos deste mundo e via a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. O homem piedoso, o cidadão do céu, não empresta dinheiro com usura para o seu próximo, porque ele visa a restauração dele. Ele o ama de coração, obedece a Deus e não vai tirar vantagem disso. Mas o Salmo continua e diz que ele não aceita suborno contra o inocente. Ele não empresta dinheiro com interesse por trás, e ele rejeita dinheiro que lhe é dado com algum interesse por trás também. Ele não aceita suborno contra o inocente.
Suborno é o dinheiro dado com o intuito de torcer a lei. E uma das principais acusações de Deus contra Israel, quando ele os enviou para o exílio, foi exatamente essa de aceitar suborno para torcer a lei contra os mais desfavorecidos. Amós, capítulo 5, versículo 12. Aliás, Amós, capítulo 5, versículo 12, trata das duas coisas, da compaixão para com o necessitado, mas também da questão do suborno. Amós 5,12 diz: porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. Então é algo tão grave para Deus que Ele enviou a sua nação para fora da sua terra por causa desse tipo de pecado. O livro de Amós é muito forte nesse ponto específico aqui, a aflição dos necessitados, a falta de cuidado com os desfavorecidos e a aceitação de suborno para torcer a lei em favor daqueles que têm mais condições. Então, esse homem piedoso não se permite ser comprado por qualquer preço. E isso está em perfeita harmonia com o seu caráter irrepreensível no versículo 2, descrito para nós no versículo 2. Ele não empresta dinheiro com interesse, também não aceita dinheiro com interesse. Então nós tivemos a pergunta do salmista, a resposta do salmista. Quando a gente para pensar sobre as características desse cidadão do céu, eu pelo menos pensei, quão duras são estas qualificações? Será que qualquer um de nós age perfeitamente dessa forma? Salmo 15 é tão duro que poderia constituir para alguns, ao invés de um convite para a adoração a Deus, em uma barreira para a mesma coisa. Afinal, qual de nós se qualifica perfeitamente em relação a estes parâmetros que nós temos aqui na Palavra de Deus? Mas quando nós paramos para pensar e nós reconhecemos que nós não somos dignos da presença de Deus, porque nós não vivemos perfeitamente dessa forma, nós compreendemos a nossa necessidade de perdão. Nós, na nossa indignidade, nós reconhecemos a nossa necessidade do perdão de Deus, para que nós possamos habitar na sua presença. E esse perdão só pôde ser obtido para nós ao custo do altíssimo preço do sangue de Cristo. Quando nós compreendemos isso, nós iremos enxergar que o privilégio de adorar a Deus, de estar na presença de Deus, seja corporalmente aqui na igreja, seja individualmente na nossa vida devocional, seja eternamente no céu, é um privilégio que nós não devemos tomar de forma casual e leviana, pois foi ao custo do precioso sangue de Cristo que nós fomos concedidos acesso à presença de Deus. E se Ele sacrificou a vida do seu Filho para que nós pudéssemos ter acesso à sua presença, nenhum sacrifício, nenhum esforço na nossa busca por santidade é grande demais quando nós comparamos com a grandeza do sacrifício que foi feito para que nós pudéssemos ter acesso à presença de Deus, para que nós pudéssemos morar no santo monte de Deus, habitar no tabernáculo de Deus. Davi conclui o salmo com uma promessa preciosa para aqueles que se comportam dessa maneira. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Eu gosto da forma como a tradução em português traz a dupla negação, não e jamais, que é exatamente o que o hebraico traz, que reforça a afirmação que é contida aqui nesse versículo. Quem deste modo procede não será abalado, não será jamais abalado. A frase poderia ser entendida literalmente: quem desse modo procede não será abalado eternamente,
até a eternidade. Eu acho que esse entendimento aqui é chave para nós entendermos esse versículo de forma correta. Ele não será abalado até a eternidade. Aquele que vive uma vida santa conforme os parâmetros que nós vemos aqui nestes versículos, tem a promessa de não ser abalado por qualquer circunstância em um sentido eterno, porque ele é o que pode habitar na presença de Deus. O fato de ele ser inabalável tem a ver com a sua posição diante de Deus. Ele está no monte de Deus, ele está no tabernáculo de Deus, e é por isso que ele é inabalável, num sentido eterno, não no sentido físico, temporal. Obviamente, Davi e os outros salmistas sofreram muitas aflições. Foram afligidos, foram abalados no sentido físico, no sentido terreno, no sentido temporário, mas o fato de que eles enfrentaram essas provações e essas aflições somente fortaleceu a confiança deles de que Deus nunca os permitiria ser movidos da sua presença, ou ser abalados no sentido eterno, abalados eternamente. E essa promessa aqui pode ser comparada com o que nós temos dito por Jesus em Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado com um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Se nós vivemos vidas santas, nós não temos a garantia de que não iremos sofrer nesta vida e enfrentar dificuldades. A chuva vai cair, os rios vão transbordar, os ventos vão soprar contra nós, mas a questão se nós vamos resistir a isso ou não, depende do fundamento onde estamos alicerçados. E esse fundamento tem a ver não somente com ouvir a palavra de Deus, mas também com praticar a palavra de Deus. O fundamento é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado com esse homem que tem a sua casa edificada sobre a rocha. Nós não temos uma promessa de que não sofreremos dificuldades, mas nós temos uma promessa segura de que podemos viver na presença do Deus Santo, porque nos foi concedido acesso pelo sangue precioso de Cristo, e de onde ninguém pode nos abalar, do lugar de onde nenhuma circunstância poderá nos mover. Então, o Salmo 15 é um chamado para nós examinarmos a nós mesmos com respeito à nossa vida cristã prática. Será que nós estamos confortáveis em termos uma igreja com ótima doutrina e não vivermos na prática aquilo que nós sabemos que é a verdade? Será que nós temos sido meros ouvintes da palavra ou praticantes diligentes da palavra? Será que nós, lembrando da citação do J.C. Ryle no começo, que nós precisamos de certa forma ser preparados nessa vida para viver na presença santa de Deus? Será que nós temos buscado praticar a santificação nessa vida com o fim de nos prepararmos para desfrutarmos da presença de Deus? Baseado na nossa conduta, nós podemos ter certeza inabalável de que viveremos na presença de Deus? Essas perguntas devem estar constantemente nas nossas mentes para que nós possamos nos vigiar, se a forma como nós vivemos condiz com a fé que nós professamos ter. O desafio de viver conforme o Salmo 15 nos orienta é difícil, especialmente pelo fato de que nós ainda vivemos em uma carne pecaminosa.
mas nós também sabemos da verdade que nós temos o Espírito Santo, que nos capacita a conduzir a nossa vida apesar da nossa carne, nos capacita a ter vitória sobre a carne. E nós sabemos da segurança do acesso que nós temos a Deus por causa do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?